Irmãos, quando a fé inabalável e incorruptível, quando a obediência absoluta, e incondicional à lei e à palavra de Deus, por parte de todos vós, ocorrer verdadeiramente, então a desgraça, toda a enfermidade, todo o mal e toda a iniquidade vai desaparecer. Vai desaparecer por quê? Porque o pecado está na transgressão da lei, mas a condenação eterna está na incredulidade de todos vós, A incredulidade de todos vós será a condenação eterna. É a condenação eterna para todos vós que não creem em mim. Não creem e não querem obedecer a palavra e a lei de Deus por meu intermédio em nossos dias. Portanto, somente ou mediante a santidade, a santificação, a pureza e a purificação, conforme determina a lei de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, é que você receberá a salvação, a segurança, a proteção, a prevenção, receberá a salvação, a vida eterna. Ou seja, todo mal e toda iniquidade, todo mal, prestem bem atenção, o que Deus fala por meus lábios, o que Deus fala por minhas mãos, porque nos últimos dias que antecedem ou deveriam anteceder ao próprio milênio, o reinado de Deus por meio de Cristo, o Senhor fala e escreve tão somente por meu intermédio. Ou seja, fora de mim não existe salvação, fora de mim não existe santificação ou a purificação do pecado e do pecador, fora de mim não existe vida eterna, mas fora de mim só existe a desgraça, a miséria, a fome, o mal e a iniquidade, praticado pelo espírito do diabo e de Satanás, manifesto encarnado em todos vós, tendo em vista o trigo e o joio ainda estarem juntos e misturados. E se estão misturados é porque ainda não houve a separação, a ceifa eterna entre o trigo e o joio. E, portanto, todos estão misturados, e estão misturados porque unanimemente, todos são transgressores da lei de Deus. Unanimemente, todos são impostores, ladrões e usurpadores, porque permanecem na transgressão à lei de Deus. Portanto, o pecado está na transgressão da lei de Deus. Ou seja, queres ser santo, igual o Pai e o Filho nos últimos dias? Pratica a santidade, pratica a santificação, conforme determina a lei de Sião. Queres receber a vida eterna? Queres receber a cura em definitivo? Eu sou a cura, eu tenho a cura de Deus mediante a obediência absoluta e incondicional à lei de Sião, mediante a obediência absoluta e incondicional à lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, para esta igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, eu tenho a cura, eu sou a cura, eu tenho a salvação, eu tenho o galardão, eu tenho a prevenção definitiva, divina e eterna de Deus para todos vós. Portanto, se a transgressão, se o pecado é a transgressão à lei de Deus, e você quer verdadeiramente ser santo, igual ao Pai e o Filho de Deus em santidade nos últimos dias, só existe um único caminho. E o caminho é a obediência absoluta e incondicional à palavra e à lei de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio nos dias de hoje. Ou seja, fora de mim não existe salvação, fora da minha pessoa, como vivo templo de Deus,
como Cristo do Senhor Jesus em nossos dias, fora de mim não existe preparação, não existe batismo, não existe selamento, não existe salvação, não existe libertação, não existe prevenção, né? Não existe salvação e nem segurança e nem a proteção de Deus se não for por meu intermédio, por mim mesmo em nossos dias. Fora de mim não existe prevenção definitiva. Fora de mim não existe santidade ou santificação, né, definitiva. Não existe, né, a vida eterna está em mim. E a vida eterna para todos vós é a obediência absoluta e incondicional à palavra de Deus, à lei de Deus, tão somente por meu intermédio, por mim mesmo nos dias de hoje. Portanto, irmãos, fora de mim não existe salvação. Fora de mim o último Adão de Deus em nossos dias, fora de mim o último profeta de Deus, semelhante a Moisés, carregando comigo mesmo a lei de Sião, carregando ou portando comigo mesmo a lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, fora de mim não existe santidade ou santificação. Fora de mim, né, para todos vós, fora de mim não existe a pureza ou a purificação do pecado. Por quê? Porque a purificação do pecado ou do pecador, né? A purificação do pecado ou do pecador está conforme determina a lei de Deus, está conforme determina a lei de Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, fora de mim não existe vida eterna. Fora de mim, o Cristo do Senhor Jesus, nos últimos dias, não existe solução, não existe prevenção divina e eterna. Fora de mim não existe salvação ou segurança e a proteção divina de Deus. Fora de mim não existe vida eterna. Fora de mim só existe a desgraça. Fora de mim só existe a mentira e o engano. Fora de mim só existe a trapaça, o engano e a mentira através de um verbo, de uma gramática anticristo, por meio de líderes políticos e religiosos a serviço do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, o espírito do roubo e da usurpação, o espírito da corrupção generalizada, né? Manifesto, encarnado, incorporado em toda a população mundial, antes que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo, logo após o selamento, logo após este bendito batismo do Pai por mim, o Filho e o herdeiro unigênito de Deus e de Davi em nossos dias. Fora de mim só existe a desgraça e a miséria. Fora de mim só existe o mal e a iniquidade. Fora de mim não existe vida eterna. Fora de mim não existe prevenção, nem contra o coronavírus, nem contra a grande tribulação de 3 dores. Fora de mim só existe a desgraça, o mal e a iniquidade, né? Que deve ser destruído literalmente, né? Deve ser feito extinto literalmente em nossos dias, né? Com este sopro de Deus, por meu intermédio, a última trombeta de Deus nos dias de hoje. Ou seja, fora de mim não existe vida eterna, mas somente existe a morte eterna espiritual para todo incrédulo, apóstata, apostatado, falso profeta e anticristo, a serviço do Satanás e do diabo por meio da religião e da política como um todo em geral. Fora de mim não existe santidade ou santificação, porque a santidade ou a santificação, conforme determina o selo do Deus vivo, conforme determina a lei de Deus por meu intermédio, toda a santidade, né, toda a santificação, toda a pureza de Deus, toda a purificação do pecado ou do pecador, está na obediência absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus, tão somente por meu intermédio, por mim mesmo, nos dias de hoje, nos últimos dias,
mas o selo de Deus, a preparação de Deus, né? O selamento e o batismo de Deus não está por meio de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. O selo de Deus, a lei de Sião, não está com o homem terreno, carnal, falso profeta e anticristo, a serviço do diabo e de Satanás, por meio de um verbo ou de uma gramática anticristo, através da religião e da política. Ou seja, fora de mim só existe a desgraça. Fora de mim só existe o mal e a iniquidade. Fora de mim não existe vida eterna. A vida eterna, toda a cura, toda a prevenção, toda a segurança, toda a santidade ou a santificação, toda a pureza ou a purificação do pecado ou do pecador, está na obediência absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio, em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus, aleluia, amém. Portanto, irmãos, saibam todos vós que a doença, a miséria ou a morte espiritual, né? Ela só vai ser vencida por vocês, né? A morte espiritual, já que todos estão mortos espiritualmente, tanto o trigo quanto o joio ainda juntos e misturados, a morte espiritual só vai ser vencida com a prática da santidade ou da santificação, conforme determina a lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, né? Ou seja, a morte espiritual ainda no corpo, na igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, já que todos estão mortos ou permanecem velhas criaturas, até que venha a primeira e a última ressurreição espiritual para ambos em tempos ou época diferente. A morte espiritual, né? A morte espiritual para o trigo ainda não foi vencida. A morte espiritual somente foi vencido ou vencida até o presente momento, né, por Cristo, né? E por Cristo, né, por meio de Cristo ou por Cristo, foi que o Senhor me ressuscitou espiritualmente em primeiro lugar, muito antes de ressuscitar a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Portanto, a desgraça, a fome, a miséria e todo mal e toda iniquidade, incluso a morte espiritual, ela só vai ser vencida pela igreja de Cristo, pelo corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, depois que esta igreja arrepender-se e então praticar a santidade, a santificação, conforme determina a lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Ou seja, só depois que a igreja receber, aceitar e confessar não só o novo nome do Pai herdado ao Filho contido, né? Ou contém dentro da lei de Sião, né? Só depois que os escolhidos, os novos eleitos de Deus, por mim mesmo, né? Aceitar, receber e confessar o novo nome do Pai herdado ao Filho, por mim mesmo em nossos dias, dentro da lei de Sião, só depois que o trigo, o corpo de Cristo, aceitar, receber e confessar a lei de Sião em sua testa, fronte, alma ou memória, é que a igreja de Cristo vai vencer a morte espiritual, porque depois de selado ou batizado com o novo nome do Pai, por mim mesmo, como filho unigênito e herdeiro de Deus em santidade nos últimos dias, é que a igreja estará preparada para ressuscitar espiritualmente, participando desta primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo, logo após o selamento, logo após o batismo. Portanto, todo mal e toda iniquidade no que diz respeito ao roubo e à usurpação, à fome, à desgraça e à miséria, né? Ao assassinato, ao latrocínio, ao genocídio, todo este mal e toda esta iniquidade, incluso ou inclusive a morte espiritual, né?
ela será vencida pela Igreja de Cristo só depois de selada, só depois de batizada, né? Só depois ou ainda quando chegar e é chegado a primeira ressurreição espiritual para o trigo, então a Igreja de Cristo vai superar ou ainda vai receber a vida eterna, porque se tornará uma nova criatura. Até então, permanece velha criatura até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo, tão somente em nossos dias, porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente para a condenação eterna depois do milênio. Portanto, toda a desgraça, todas as doenças ou enfermidades, todo roubo e toda a usurpação, toda a corrupção generalizada que podemos ver, sentir ou presenciar em nossos dias desde ontem, tudo isto vai ter fim ou terá fim, né? Quando houver um cessar único e eterno, né? Quando houver um cessar único e eterno no que diz respeito à transgressão à lei de Deus. Ou seja, se o pecado está no transgredir ou na transgressão da lei de Deus, quando você deixa de cessar, né? Quando você pratica o cessar a transgressão, quando você deixa de transgredir a lei de Deus, então você passa a ser santo igual ao Pai e o Filho em nossos dias. Ou seja, deixou de praticar, né, a transgressão à lei de Deus, né? Porque somente na lei de Deus, na lei de Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, somente na lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, diga-se, né? Eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, purificar, preparar, ensinar, lembrar e selar na testa os escolhidos de Deus, né? O novo rebanho de Cristo, a Igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Todavia esta escolha somente virá depois do selamento, depois do batismo, depois, né, da grande tribulação de 3 dores, depois da primeira ressurreição espiritual somente para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar depois do milênio. Então, depois da grande tribulação de 3 dores, então virá a reunião de Cristo com os seus escolhidos. E somente a partir, né? Somente a partir do segundo ai da grande tribulação de 3 dores, em que a Igreja de Cristo, ainda no deserto, vai ressuscitar para a vida eterna, né? Somente a partir desta primeira ressurreição espiritual para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente depois do milênio, é que se dará o princípio ou o início da restauração do reino de Deus, né, com a restauração da coroa e do trono de Davi, né, por meio de Cristo e os seus escolhidos em nossos dias, a partir desta segunda ou última casa de Deus, por meu intermédio e a nação e a população brasileira. Portanto, todo mal e toda iniquidade só vai deixar de existir quando a maioria, se não todos, praticar a santidade, praticar a santificação, praticar a pureza ou a purificação do vosso pecado, né, no que diz respeito à transgressão à lei de Deus, ou seja, o pecado está no transgredir, no infringir, na transgressão à lei de Deus. Deixou de transgredir a lei de Deus, então você se tornará ou tornará em santo semelhante ao Pai e ao Filho, né? Mas a condenação eterna está para todo incrédulo, né? Todo apóstata, todo falso profeta e anticristo que não acredita ou não obedece ou não tem temor e não respeita a lei e a palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém.